Durante 15 anos, arrisquei minha vida nas ruas combatendo o tráfico. 15 anos acordando de madrugada, vestindo o uniforme, beijando minha esposa na testa e prometendo voltar para casa. 15 anos acreditando que lutava pelo que era certo, protegendo minha família dos bandidos que infestavam nossa cidade. Até a noite que descobri que minha própria esposa estava dormindo com o traficante mais procurado da região. O mesmo cara que eu perseguia há 2 anos. O mesmo que colocou preço na minha cabeça. O mesmo que ela financiava com o meu salário. Sou o Sargento Roberto, 43 anos, 15 anos de polícia militar. E esta é a história mais dolorosa e mais satisfatória da minha vida. Dolorosa porque descobri que tudo em que eu acreditava era mentira. Satisfatória porque a vingança que executei foi tão perfeita que ainda me emociono ao contar. Antes de começar, me conta uma coisa nos comentários. Vocês costumam ouvir essas histórias onde? Dirigindo? No trabalho? Fazendo exercício? Pergunto porque o que vou contar agora não é só mais uma história de traição. É sobre como um homem da lei descobriu que sua própria casa era covil de bandido e como usou todos os recursos legais para fazer justiça da forma mais brutal possível. Durante 2 anos, perseguiu um traficante conhecido como Marcão. 2 anos montando operações, estudando rotas, tentando prender o cara que comandava o tráfico em 3 favelas da Zona Sul. 2 anos chegando em casa frustrado, porque esse desgraçado sempre escapava, sempre parecia saber de nossas operações, antes mesmo de começarem. Agora eu sei por quê. Minha própria esposa estava passando informações para ele. Minha própria mulher estava usando meu dinheiro para comprar as drogas que eu combatia. Minha própria companheira transformou meus filhos em cúmplices de bandido. Mas vocês não fazem ideia da vingança que preparei. Não fazem ideia de como usei meu conhecimento policial, meus contatos na corporação e todo o meu ódio acumulado para fazer justiça de uma forma que nenhum desses criminosos esperava. Uma vingança que resultou em prisões, apreensões e uma lição que essa cidade jamais vai esquecer. 23 de março de 2023. Data que ficou gravada na minha alma como cicatriz de bala. Era uma quinta-feira e eu estava há 36 horas sem dormir direito. Havíamos recebido informações sobre movimentação suspeita no Morro da Esperança. O Marcão estaria recebendo uma carga grande de cocaína e planejávamos finalmente prender esse desgraçado. Minha equipe era composta por 6 homens de confiança, soldados experientes que sabiam que enfrentar traficante não é brincadeira. Às 20h30, iniciamos a subida pela trilha principal. O plano era cercar a casa onde supostamente aconteceria a transação. Vocês que me acompanham sabem o peso que é subir uma favela de madrugada, não sabem? A tensão no ar, os cachorros latindo, o silêncio mortal que antecede o confronto. Cada passo pode ser o último. Cada esquina pode esconder um fuzil apontado para sua cabeça. Chegamos no ponto de observação às 23h50. Da nossa posição, conseguíamos ver perfeitamente a casa do Marcão. Uma construção de 2 andares pintada de azul, com uma laje onde ele costumava fazer as reuniões com os soldados do tráfico. Tínhamos informações de que a transação aconteceria ali. Foi quando vi o Corsa Prata subindo a ladeira. Primeiro pensei que fosse coincidência. Depois, quando o carro parou exatamente na frente da casa do traficante, senti um arrepio na espinha. Era igual ao carro da minha esposa. Mesmo modelo, mesma cor, mesmo adesivo de florzinha no vidro traseiro. "Sargento, tem movimento", sussurrou o cabo Mendes no meu ouvido. Uma mulher desceu do carro. Cabelo comprido, vestido vermelho, corpo que eu conhecia de cor e salteado há 15 anos. Por alguns segundos, meu cérebro se recusou a processar o que meus olhos estavam vendo. Não podia ser ela. Minha esposa, Cláudia, não dirigia sozinha à noite. Minha esposa não conhecia aquela região. Minha esposa estava em casa com nossos filhos. Mas quando ela acenou para alguém na janela e entrou na casa como quem conhecia cada cômodo, toda a minha vida desabou em questão de segundos. Cláudia, minha esposa, mãe dos meus filhos, a mulher que me pedia para ter cuidado toda vez que eu saía para uma operação. A mesma que dizia odiar violência, a mesma que chorava assistindo jornal falando sobre guerra entre polícia e traficantes. Ela estava entrando na casa do homem que colocou preço na minha cabeça.
Homens que estão me ouvindo, vocês já sentiram o chão sumir debaixo dos pés enquanto estavam trabalhando? Já tiveram que manter a compostura profissional enquanto seu mundo pessoal explodia em pedaços? Sargento, o senhor está bem? Perguntou Mendes, percebendo que algo estava errado. Respirei fundo e menti. Estou sim. Vamos aguardar. Precisava ter certeza absoluta antes de fazer qualquer coisa. Precisava ter certeza de que não estava ficando louco, de que a adrenalina da operação não estava me fazendo ver coisas. Peguei os binóculos e focalizei na entrada da casa. 5 minutos depois, ela saiu. Mas não saiu sozinha. O Marcão estava com ela. Alto, forte, tatuado, exatamente como descreviam os informantes. Ele a beijou na boca antes dela entrar no carro. Um beijo longo, íntimo, de quem tem costume. Um beijo que confirmou meu pior pesadelo. Durante 15 anos de casamento, eu beijava minha esposa toda manhã antes de sair para trabalhar. Durante 15 anos, acreditei que aqueles lábios eram só meus. Durante 15 anos, pensei que estava protegendo a mulher que amava dos bandidos que perseguia. Agora descobri que ela estava dormindo com meu maior inimigo. Quando o Corsa desceu a ladeira, cancelei a operação. Inventei uma desculpa qualquer sobre mudança de planos. Dispersei a equipe e fiquei ali sozinho por mais 2 horas, tentando entender o que havia acabado de presenciar. Minha esposa conhecia o traficante mais procurado da região. Conhecia bem o suficiente para beijá-lo na boca. Conhecia bem o suficiente para entrar na casa dele como se fosse a dona. Como isso foi acontecer? Há quanto tempo eles se relacionavam? O que mais ela estava escondendo de mim? Voltei para casa às 4 horas da manhã. Cláudia estava dormindo tranquilamente na nossa cama, ainda cheirando ao perfume caro que não fazia parte do nosso orçamento. Deitei ao lado dela e passei o resto da madrugada olhando para o teto, tentando processar o que havia descoberto. Às 6 meu despertador tocou. Levantei, tomei banho, coloquei o uniforme e fui trabalhar como se nada tivesse acontecido. Mas por dentro, estava planejando a investigação mais importante da minha carreira. Uma investigação que revelaria segredos que jamais imaginei descobrir sobre minha própria família. Porque se minha esposa estava envolvida com traficante, eu ia descobrir cada detalhe dessa traição. Cada mentira, cada encontro, cada centavo do meu dinheiro que financiou essa relação criminosa. E quando tivesse todas as provas, ia executar uma vingança tão perfeita que serviria de exemplo para qualquer mulher que pensasse em trair um homem da lei. Mas vocês não fazem ideia do que eu ainda estava prestes a descobrir sobre minha própria família. Na sexta-feira seguinte, acordei às 5h, como sempre fazia há 15 anos. Mas nada estava normal. Cláudia dormia ao meu lado com a mesma tranquilidade de sempre, mas agora eu sabia que aquela paz era teatro. Olhando para o rosto dela relaxado no travesseiro, me perguntava quantas vezes ela havia dormido assim depois de voltar dos braços de outro homem. Já passaram por isso. Já acordaram ao lado de alguém que amavam e descobriram que não conheciam absolutamente nada sobre essa pessoa? Em silêncio, e fui tomar café. Os meninos, Daniel de 14 anos e Gustavo de 11, estavam se arrumando para a escola. Cena normal de família, mas que agora me soava falsa como uma nota de R$3. Será que eles sabiam de alguma coisa? Será que minha esposa tinha envolvido nossos filhos nessa traição? Pai, você está bem? Parece preocupado, perguntou Daniel, sempre mais observador. Estou sim, filho, só pensando no trabalho. Mentira. Estava pensando em como 15 anos de casamento haviam se transformado numa farsa em questão de uma noite. Estava pensando se tudo que eu acreditava sobre minha família era ilusão. Durante o café da manhã, observei cada movimento da Cláudia. A forma como ela me evitava olhar diretamente nos olhos, como atendia o celular e saía da cozinha para falar, como checava as mensagens constantemente. Sinais que sempre estiveram ali, mas que minha confiança cega não me permitiu enxergar. Policiais que me escutam, deixem uma palavra de força nos comentários. Vocês sabem como é difícil investigar quando o coração está envolvido. Saí para trabalhar às 7h30, mas em vez de ir direto para o batalhão, parei num café a 2 quadras de casa. Posição estratégica onde conseguia ver nossa rua, mas sem ser visto. Se minha esposa tinha uma rotina de traição, eu ia descobrir. Às 8h15,
vi o Corsa prata sair da garagem. Cláudia estava sozinha, o que já era estranho, porque às sextas ela costumava levar os meninos na escola. Segui de longe, mantendo distância segura. Ela não foi trabalhar na loja de roupas onde dizia ser gerente. Pegou a estrada que levava ao centro da cidade. 15 minutos de perseguição e ela parou numa agência bancária. Desceu do carro com uma bolsa grande e ficou lá dentro por quase 1 hora. Quando saiu, a bolsa parecia mais pesada. Minha esposa estava movimentando dinheiro que não fazia parte do nosso orçamento familiar. De onde vinha esse dinheiro? Para onde ia? Por que ela escondia movimentações bancárias do marido policial, que podia ter acesso a essas informações facilmente? Continuei seguindo. Próxima parada, shopping center. Ela entrou numa loja de roupas caras, dessas que custam um salário mínimo uma blusa. Ficou lá por 2 horas, saiu carregada de sacolas. Roupas que nunca vi ela usar em casa. Roupas que não combinavam com o perfil de dona de casa econômica que ela sempre representou. À tarde, mais uma parada que me fez o sangue ferver. Casa de estética, procedimentos que custam mais que meu salário mensal. Cabelo, unha, massagem, tratamentos que transformaram a mulher simples que eu conhecia numa versão que nunca havia visto. Vocês entendem a sensação de descobrir que a pessoa com quem dividem a vida tem uma rotina completamente secreta? Uma vida paralela financiada por dinheiro que não sabem de onde vem? Às 17, voltei para casa antes dela. Precisa parecer que meu dia havia sido normal. Os meninos chegaram da escola reclamando que a mãe não foi buscá-los. Ela disse que tinha compromisso médico, explicou Gustavo. Compromisso médico. Mais uma mentira na lista. Cláudia chegou às 18h30 com uma desculpa pronta. Tive que resolver uns problemas na loja. Depois fui no médico fazer uns exames de rotina. Olhei para ela e vi uma mulher completamente diferente. Cabelo profissional, unhas feitas, pele tratada, roupas novas. Uma transformação que custou mais dinheiro do que nosso orçamento familiar permitia. Que exames? Perguntei, testando. Preventivo de mulher, você não entende essas coisas. Respondeu evitando detalhes. Durante o jantar, observei como ela interagia com os meninos. Perguntava sobre a escola, ajudava com lição, toda dedicada e carinhosa. A mãe perfeita representando seu papel enquanto mantinha um caso com traficante. Como uma pessoa consegue ser tão falsa? Como consegue beijar os filhos na testa sabendo que está traindo o pai deles com criminoso? Naquela noite, quando ela dormiu, checei a bolsa dela. Encontrei recibos de compras caras, comprovantes de tratamentos estéticos e algo que me fez perder o sono. Um cartão de crédito que nunca havia visto. Limite de $15.000, usado quase completamente. Minha esposa tinha um cartão de crédito secreto com limite maior que meu salário. De onde vinha o dinheiro para pagar essa fatura? Quem era o avalista dessa conta? Madrugada de sábado. Dormia profundamente ao meu lado, depois de mentir sobre cada minuto do seu dia. Levantei devagar e fui para a sala. Precisava organizar as informações que havia coletado. Precisava entender a magnitude da traição que estava descobrindo. Peguei um caderno e comecei a anotar tudo. Horários, lugares, gastos, comportamentos. Como policial, sabia que qualquer investigação precisava de método. Como marido traído, sabia que precisava de provas concretas antes de qualquer confronto. Primeiro fato. Minha esposa não trabalha onde diz trabalhar. Segundo fato. Ela tem acesso a muito mais dinheiro do que nosso orçamento familiar. Terceiro fato. Mantém relacionamento íntimo com traficante procurado pela polícia. Quarto fato. Transformou nossa família numa fachada para esconder vida criminosa. Vocês conseguem imaginar o que é descobrir que sua casa é base de operações para bandido? Que sua esposa pode estar usando informações sobre seu trabalho policial para ajudar criminosos? Durante aquela madrugada, tomei uma decisão que mudou tudo. Não ia confrontá-la ainda. Ia investigar cada detalhe dessa traição antes de agir. Ia descobrir exatamente há quanto tempo isso acontecia, quanto dinheiro estava envolvido, que informações ela passou para o traficante e, principalmente, se nossos filhos sabiam de alguma coisa. Porque se minha família estava envolvida com tráfico de drogas, eu usaria todos os recursos legais disponíveis para proteger meus filhos
e punir os criminosos, inclusive minha própria esposa. Mas eu ainda não sabia que o pior estava por vir, que as descobertas dos próximos dias me mostrariam que a traição era apenas a ponta do iceberg. Segunda-feira, 27 de março. Chegou a hora de descobrir exatamente quem era o homem que estava dormindo com minha esposa. Como policial, tinha acesso a informações que um marido comum jamais conseguiria. Era hora de usar esses recursos para entender com quem estava lidando. No batalhão, solicitei o dossiê completo do Marcão. Nome verdadeiro: Marco Antônio Silva Santos, 34 anos, natural de São Paulo. Ficha criminal extensa: tráfico de drogas, associação criminosa, porte ilegal de arma, resistência à prisão. Procurado há 2 anos por homicídio de rival. Vocês já investigaram alguém sabendo que essa pessoa estava destruindo sua família? A sensação é bizarra. Cada informação que descobria sobre ele era como uma facada no peito. Marcão não era um traficante qualquer. Comandava uma rede de distribuição que movimentava mais de 500 mil reais por mês. Tinha soldados armados, territórios demarcados, esquemas de corrupção. Era exatamente o tipo de criminoso que eu havia jurado combater quando vestiu o uniforme pela primeira vez. E minha esposa estava financiando esse império com meu salário. O delegado Martinez, responsável pela investigação, me chamou para uma conversa. Roberto, você conhece bem a região onde o Marcão atua. Que tal liderar a próxima operação? Ironia do destino. O policial traído seria responsável por prender o traficante que estava comendo sua mulher. Aceitei imediatamente, não apenas para cumprir meu dever profissional, mas porque precisava entender a dimensão real da traição que estava vivendo. Passei a semana toda estudando os hábitos do Marcão. Horários, rotas, pontos de encontro, forma de operação. Informações que um marido jamais deveria conhecer sobre o amante da esposa. Foi durante essa investigação que descobri algo que me fez o sangue gelar. Marcão tinha informantes dentro da corporação. Alguém estava vazando detalhes das nossas operações para ele. Por isso, ele sempre conseguia escapar. Por isso, nunca conseguíamos pegá-lo em flagrante. Quinta-feira à noite, fingi estar dormindo quando Cláudia saiu escondida. Às 20h30, segui ela até a casa do traficante. Dessa vez, não fui como policial em operação. Fui como marido investigando traição. Estacionei numa posição estratégica e esperei. Às 2h da manhã, presenciei uma cena que confirmou meus piores temores. Cláudia saiu da casa carregando uma mochila pesada. Encontrou-se com 2 homens armados na esquina. Entregou a mochila e recebeu um envelope. Minha esposa não estava apenas traindo, estava transportando drogas. O que vocês fariam descobrindo que a mãe dos seus filhos virou mula de traficante? Compartilhem nos comentários se já viveram situação onde tiveram que escolher entre amor e justiça. Segui os homens que receberam a mochila. Eles levaram o material para uma boca de fumo na Zona Norte. Minha esposa estava sendo usada como transporte de cocaína entre pontos de venda. Seu carro, que eu pago prestação todo mês, virou veículo de tráfico. Na madrugada de sexta, Cláudia voltou para casa como se nada tivesse acontecido. Deitou ao meu lado cheirando a perfume caro e suor de outro homem. Fingia dormir enquanto planejava como transformar minha descoberta em prisão em flagrante. Durante o fim de semana, montei um plano. Usaria meu conhecimento policial para documentar todos os crimes que minha esposa estava cometendo. Tráfico de drogas, lavagem de dinheiro, associação criminosa. Crimes que poderiam resultar em décadas de prisão. Instalei um rastreador GPS no carro dela. Grampeei o celular usando recursos legais disponíveis para investigação de tráfico. Cada movimento dela agora seria documentado como evidência criminal. E descobri horrores que jamais imaginei. Cláudia não estava apenas dormindo com Marcão. Era a gerente financeira da organização criminosa. Controlava contas bancárias, lavava dinheiro, coordenava transporte de drogas. Minha esposa doméstica havia se tornado peça fundamental no tráfico. As conversas grampeadas revelaram a extensão da traição. O Roberto não desconfia de nada, dizia ela rindo para Marcão. Policial burro trabalha feito escravo enquanto a gente fica rico. Policial burro. Depois de 15 anos protegendo essa mulher, ela me chamava de burro para o criminoso com quem estava transando. Mas o pior ainda estava por vir.
Numa ligação gravada na terça-feira seguinte, escutei algo que quase me fez perder o controle. Hoje à noite tem operação na favela. O Roberto comentou que vão cercar sua casa às 2 horas. Sai de lá antes, disse Cláudia, passando informações privilegiadas para o traficante. Minha própria esposa estava sabotando operações policiais. Por causa dela, Marcão sempre escapava. Por causa dela, outros criminosos nunca eram presos. Por causa dela, a polícia parecia incompetente. Naquele momento, tomei a decisão mais difícil da minha vida profissional e pessoal. Cláudia havia cruzado a linha entre traição marital e crime contra o Estado. Não era mais apenas infidelidade. Era terrorismo doméstico. A descoberta de que minha esposa era informante de traficante me fez questionar cada centavo que havia ganhado nos últimos anos. Se ela estava envolvida com crime organizado, onde exatamente meu dinheiro estava sendo aplicado? Na quinta-feira, dia 6 de abril, decidi investigar a situação financeira da minha própria família. Como policial, tinha acesso a sistemas de consulta bancária para casos de investigação criminal. Cláudia havia se tornado um caso de investigação criminal. Os resultados da consulta me deixaram em choque. Minha esposa tinha 4 contas bancárias secretas, movimentação mensal de mais de 80 mil, dinheiro que definitivamente não vinha do meu salário de sargento. Em uma das contas, depósitos semanais de 15 mil, sempre às sextas-feiras. Valor exato que correspondia à minha parcela na organização criminosa, segundo as escutas telefônicas que havia gravado. Cada semana, parte do lucro do tráfico era depositado na conta da minha esposa. Já se sentiram na pele que estavam sustentando exatamente aquilo que combatiam no trabalho? É uma sensação de humilhação e revolta que não tem palavras para descrever. Continuei investigando. Descobri que Cláudia havia comprado um apartamento no nome dela usando dinheiro do tráfico. Apartamento de $300 mil pago à vista, em bairro nobre da cidade. O endereço coincidia com o local que ela frequentava semanalmente, segundo o rastreador GPS. Era lá que ela encontrava Marcão. Era lá que coordenava operações de lavagem de dinheiro. Era lá que planejava sabotagem contra operações policiais. Meu próprio dinheiro havia financiado a compra de aparato logístico para a organização criminosa. Durante a investigação bancária, descobri ainda transações mais assustadoras. Cláudia havia feito transferências para contas de outros traficantes, financiava a compra de armas, pagava advogados para criminosos presos, mantinha famílias de bandidos mortos em confronto. Minha esposa não era apenas amante de traficante, era a secretária de finanças do crime organizado na região. Homens que me acompanham, deixem nos comentários. Vocês já descobriram que alguém próximo usava recursos de vocês para atividades criminosas? Como reagiram? Terça-feira, 11 de abril. Decidi confrontar Cláudia, mas de forma estratégica. Precisava que ela confessasse crimes gravados para ter evidências judiciais consistentes. Instalei equipamento de gravação na sala de casa e planejei uma conversa que mudaria tudo. Cláudia, precisamos conversar sobre dinheiro. Comecei depois que os meninos dormiram. Que dinheiro? Estamos sempre apertados, mentiu ela naturalmente. Estou falando das 4 contas bancárias secretas que você mantém, das transferências de 80 mil reais por mês, do apartamento de 300 mil reais que comprou sem me avisar. Vi o rosto dela mudar completamente. O sangue sumiu da face, as mãos começaram a tremer. Roberto, eu posso explicar. Então, explica de onde vem dinheiro para você manter padrão de vida de milionária com salário de funcionária de loja. Ela tentou mentir mais uma vez. São economias antigas, investimentos que fiz. Cláudia, sou policial há 15 anos. Sei reconhecer dinheiro de crime organizado. Sei identificar lavagem de capital. Para de mentir e me conta a verdade. Foi então que ela desabou. Começou a chorar e confessou crimes que nem eu imaginava que ela estivesse cometendo. Começou há 2 anos, disse entre lágrimas. Conheci o Marcão numa festa. Ele me ofereceu dinheiro para fazer pequenos favores, transportar encomendas, guardar objetos, passar informações. Que tipo de informações? Sobre seu trabalho, horários de operação, locais que vocês iam investigar, nomes de informantes. Cada palavra dela era como tiro no peito. Minha própria esposa
Havia me transformado em espião involuntário para criminosos. Quanto dinheiro você recebeu? Ao todo, uns em 2 anos. 400 mil reais, mais de 10 anos do meu salário. Dinheiro sujo de tráfico de drogas que financiou a transformação da minha esposa em criminosa. E nossos filhos sabem? Silêncio. Um silêncio que me disse tudo. Cláudia, nossos filhos sabem? Eles sabem que tenho dinheiro extra. Sabem que não vem do seu salário, mas não sabem de onde vem. Pronto. Minha família inteira estava envolvida. Meus filhos estavam sendo criados com dinheiro de tráfico sem saber que o pai deles dedicava a vida a combater exatamente essa origem. Naquela noite, tomei a decisão definitiva. Cláudia havia confessado crimes contra a segurança pública, lavagem de dinheiro, associação criminosa e traição conjugal. Crimes suficientes para décadas de prisão. Mas antes de prender minha própria esposa, eu executaria uma vingança que faria história na polícia militar. Uma operação que prenderia ela, o amante traficante e toda a rede criminosa de uma vez só. A justiça seria feita, e minha honra de policial seria restaurada. A confissão de Cláudia sobre o envolvimento dos nossos filhos com dinheiro sujo me fez questionar tudo o que eu acreditava sobre minha família. Se Daniel e Gustavo sabiam que existia dinheiro extra vindo de fonte desconhecida, o que mais eles estavam escondendo do pai? Na manhã de sexta-feira, 14 de abril, decidi conversar com meus filhos. Mas não como pai preocupado. Como investigador descobrindo a extensão de um crime que envolveu minha casa inteira. Aproveitei que Cláudia havia saído para mais uma de suas consultas médicas e chamei os meninos para uma conversa séria na sala. Pai, aconteceu alguma coisa? Você está estranho essa semana, disse Daniel, sempre mais observador. Preciso perguntar algumas coisas para vocês e quero respostas honestas. Combinado, responderam os dois, mas percebi nervosismo nos rostos. Vocês sabem de onde vem o dinheiro extra que a mãe de vocês gasta? As roupas caras, os passeios, os presentes que não cabem no nosso orçamento? Silêncio. Aquele tipo de silêncio que grita mais alto que qualquer resposta. Gente, vocês não vão ter problema nenhum por me contar a verdade. Só preciso entender o que está acontecendo na nossa família. Foi Gustavo, de 11 anos, quem desatou o nó. Pai, a mamãe disse que era segredo, que você ficaria bravo se soubesse. Que segredo, filho? Ela ganha dinheiro fazendo uns trabalhos extras. Leva umas sacolas para pessoas, busca encomendas, essas coisas. Meu filho de 11 anos sabia que a mãe transportava material ilegal, sem entender que era droga, mas sabia que eram trabalhos extras que eu não podia saber. Daniel, mais velho, completou. Pai, a gente só quer que você não brigue com a mamãe. Ela disse que está ajudando a família a ter uma vida melhor. Vocês conseguem imaginar a dor de descobrir que seus próprios filhos foram instruídos a mentir para você? Que foram transformados em cúmplices de crimes sem nem saber? E vocês já viram algum desses trabalhos que ela faz? Uma vez eu vi ela guardando umas coisas estranhas no porta-malas, confessou Daniel. Pareciam tijolos embrulhados em plástico preto. Tijolos de cocaína. Meu filho de 14 anos havia visto a mãe dele transportando drogas e foi instruído a não contar para o pai policial. E tem mais alguma coisa que vocês acham que eu deveria saber? Os dois se entreolharam com aquele olhar de criança que sabe que fez algo errado. Tem o tio Marcos, disse Gustavo baixinho. Que tio Marcos? O homem que às vezes vem aqui quando você está trabalhando. A mamãe disse para chamar ele de tio Marcos. Marcão, o traficante mais procurado da região, estava frequentando minha casa, brincando com meus filhos, sendo chamado de tio enquanto eu arriscava minha vida tentando prendê-lo. Se essa história está revoltando vocês, tanto quanto revoltou a mim, deixem um like e compartilhem para que outros pais fiquem atentos aos sinais, porque o que descobri nos próximos minutos foi ainda pior. O tio Marcos é legal, sempre traz presentes para a gente, continuou Gustavo inocentemente. Que tipo de presentes? Videogame, tênis de marca, celular novo. Ele disse que gosta muito da mamãe e quer ser nosso padrinho. O traficante queria ser padrinho dos meus filhos. Queria oficializar sua presença na família que eu construí com 15 anos de trabalho honesto. E vocês gostam do tio Marcos?
Ele é maneiro, disse Daniel. Diferente de você, pai. Você vive estressado por causa do trabalho. O tio Marcos é sempre alegre, sempre tem histórias legais para contar. Meu próprio filho estava comparando o pai com o criminoso que destruiu nossa família e preferindo o criminoso. Daniel, que tipo de histórias ele conta? Histórias de aventura, como ele consegue dinheiro rápido, como é esperto para driblar os problemas. Ele disse que quando eu crescer posso trabalhar com ele. Aliciamento de menores. Marcão não estava apenas dormindo com minha esposa e usando meus filhos como fachada. Estava recrutando meu filho adolescente para o tráfico. E você, Daniel, tem vontade de trabalhar com o tio Marcos? Não sei, pai. Ele ganha muito mais dinheiro que você. A vida dele parece mais fácil. Naquele momento, senti uma raiva que jamais havia experimentado. Não era apenas traição conjugal. Era a destruição completa dos valores que tentei ensinar aos meus filhos durante toda a vida. Meninos, escutem bem o que vou falar. O tio Marcos não é uma pessoa boa. Ele é um criminoso. E vocês foram enganados. Mas, pai, ele é amigo da mamãe. A mamãe também está enganada. E agora vocês vão me ajudar a resolver essa situação. Expliquei para meus filhos, de forma adequada para a idade deles, que estávamos enfrentando um problema sério na família. Que a mamãe havia se envolvido com pessoas perigosas e que precisaríamos trabalhar juntos para proteger nossa família. Pai, a mamãe vai para a cadeia? Perguntou Gustavo com lágrimas nos olhos. Não sei ainda, filho. Mas vocês dois vão ficar comigo, não importa o que aconteça. Durante o resto da tarde, conversei longamente com Daniel e Gustavo. Descobri que Marcão havia visitado nossa casa pelo menos 20 vezes nos últimos 2 anos, sempre quando eu estava trabalhando. Sempre trazendo presentes caros para conquistar a confiança dos meninos. Descobri que Cláudia havia mentido sobre praticamente tudo nas nossas conversas familiares. Onde ia, com quem estava, que trabalho fazia, de onde vinha o dinheiro extra. 15 anos de mentiras sistemáticas. Descobri que meus filhos haviam sido transformados em cúmplices involuntários de uma operação criminosa que eu dedicava minha vida profissional a combater. Naquela noite, quando Cláudia voltou para casa, olhei para ela com outros olhos. Não via mais a mãe dos meus filhos. Via uma criminosa que havia usado nossa família inteira como fachada para atividades ilegais. E foi naquele momento que decidi executar uma vingança que faria história na corporação. Uma operação que não apenas prenderia os criminosos, mas protegeria meus filhos e restauraria minha honra como policial e como pai. Mas primeiro, precisava de mais evidências. Precisava documentar cada crime, cada mentira, cada movimento. Porque quando chegasse a hora de agir não haveria segunda chance. A justiça seria feita. E minha família seria protegida custasse o que custasse. Segunda-feira, 17 de abril. Chegou o momento de descobrir exatamente quais informações policiais Cláudia estava vazando para Marcão. Como sargento com 15 anos de experiência, eu tinha acesso aos relatórios de todas as operações que falharam nos últimos 2 anos. Era hora de cruzar essas informações com as datas em que minha esposa encontrava o traficante. Cheguei no batalhão às 6 da manhã e solicitei acesso aos arquivos de operações mal-sucedidas contra o tráfico na região. O que descobri me fez perder completamente a fé na pessoa com quem dividia a cama há 15 anos. Operação de 15 de janeiro de 2022. Planejávamos cercar a casa do Marcão às 5 da manhã. Na véspera, Cláudia havia saído de casa às R$ 23, alegando emergência médica de uma amiga. No dia seguinte, encontramos apenas a casa vazia e sinais de saída apressada. Operação de 3 de março de 2022. Informações indicavam transporte de cocaína pela estrada vicinal às 14 horas. Cláudia havia ligado para mim às 12 horas perguntando como estava o trabalho hoje, se teria operação especial. Quando chegamos no local, nada. Operação de 22 de junho de 2022. Cerco completo no Morro da Esperança. Cláudia perguntou no café da manhã se eu voltaria tarde do trabalho. Quando cercamos a área, todos os traficantes haviam sumido como fantasmas. Vocês conseguem imaginar a sensação de descobrir que suas próprias conversas domésticas estavam sendo usadas para sabotar seu trabalho? Que cada como foi seu dia da esposa
era na verdade coleta de informações para criminosos, continuei investigando os registros. Em 2 anos, 15 operações falharam de forma inexplicável. Em todas elas, eu havia comentado detalhes em todas elas. Cláudia fez perguntas específicas sobre horários, locais ou estratégias no dia anterior. Minha esposa havia transformado nossa mesa de jantar em central de espionagem para o crime organizado. Terça-feira, 18 de abril. Decidi fazer um teste. Inventei uma operação falsa e contei para Cláudia que haveria operação especial na quinta-feira à noite, no depósito da Rua das Flores. Informação completamente falsa, criada especificamente para testar se ela repassaria para Marcão. Vai ser perigoso? Perguntou ela, com falsa preocupação. Não muito. É só uma busca e apreensão de rotina. Na quinta-feira, às 20 horas, eu e 2 colegas de confiança ficamos observando o depósito da Rua das Flores. Às 20h30, Marcão apareceu com 2 soldados armados. Ficaram observando o local por 1 hora, claramente esperando operação policial que não aconteceria. Prova definitiva. Minha esposa estava repassando informações sigilosas para traficantes. Crime contra a segurança pública que poderia resultar em décadas de prisão. O que vocês fariam descobrindo que alguém da família estava colocando sua vida profissional em risco? Deixem nos comentários como reagiriam a uma traição desse nível. Durante aquela semana, instalei equipamentos de gravação em casa. Precisava documentar cada conversa, cada pergunta suspeita, cada tentativa de coleta de informações. Como policial, sabia que precisaria de provas irrefutáveis antes de qualquer ação judicial. Sexta-feira, 21 de abril. Cláudia fez a pergunta que confirmou definitivamente suas intenções criminosas. Amor, semana que vem, vocês vão fazer alguma operação grande? Pergunto porque quero planejar nosso fim de semana. Por que a pergunta? Só para saber se você vai trabalhar ou se podemos fazer algo em família. Mentira. Ela estava coletando informações sobre operações futuras, e dessa vez eu tinha gravado tudo. Tem sim. Segunda-feira vamos fazer uma operação no conjunto habitacional. Tráfico pesado. Até que horário mais ou menos? Madrugada, umas 4h da manhã. Vi os olhos dela brilharem. Mais uma informação para repassar ao amante traficante. Sábado, 22 de abril. Usando o rastreador GPS que havia instalado no carro dela, confirmei que Cláudia foi direto para o apartamento onde encontrava Marcão. Ficou lá por 3 horas. Tempo suficiente para repassar todas as informações que coletou durante a semana. Domingo, 23 de abril. Fingindo naturalidade total, perguntei casualmente: Cláudia, você chegou tarde ontem. Onde foi? Fui na casa da minha irmã. Ela estava com problema e precisava conversar. Mais uma mentira documentada. Sua irmã morava em outro estado. Cláudia havia passado a tarde fazendo sexo com um traficante e repassando segredos policiais. Naquela noite, tomei a decisão que mudaria tudo. Não confrontaria Cláudia ainda. Usaria o conhecimento sobre sua traição para executar uma operação que prenderia ela, Marcão e toda a rede criminosa de uma vez só. Porque agora eu sabia exatamente como eles operavam. Sabia que Cláudia coletava informações durante a semana e repassava nos fins de semana. Sabia que Marcão confiava totalmente nas informações dela. Sabia que eles se sentiam completamente seguros. Era hora de usar essa segurança contra eles. 24 de abril de 2023. Depois de um mês coletando evidências contra minha própria esposa, chegou a hora de planejar uma vingança que faria história na polícia militar. Não seria apenas uma prisão. Seria uma operação que restauraria minha honra, protegeria meus filhos e daria fim à carreira criminosa de todos os envolvidos. Durante 15 anos como policial, aprendi que a melhor estratégia é usar a arrogância do inimigo contra ele próprio. Cláudia e Marcão se sentiam invencíveis, porque tinham informações privilegiadas. Era exatamente essa confiança que eu usaria para destruí-los. Primeira etapa: criar uma operação falsa tão convincente que Marcão reuniria toda a sua organização criminosa em um só lugar. Um encontro que resultaria na maior apreensão de traficantes da história da região. Chamei o delegado Martinez para uma reunião confidencial. Preciso conversar com você sobre algo muito sério, disse fechando a porta da sala. Que foi, Roberto?
Você está estranho há semanas. Descobri quem é o informante que vaza nossas operações para o Marcão. Martinez quase engasgou com o café. Você tem certeza? Tenho provas gravadas, documentadas, evidências irrefutáveis. Quem é? Minha esposa. O silêncio que se seguiu disse tudo. Martinez me olhava como se estivesse vendo um fantasma. Roberto, isso é muito sério. Você tem noção das implicações? Tenho. E quero sua ajuda para executar uma operação que vai prender ela, o Marcão e toda a quadrilha. Expliquei meu plano para Martinez. Ele ficou impressionado com a frieza policial que eu demonstrava ao planejar a prisão da própria esposa. Mas entendia que não havia outra opção diante das evidências que eu tinha coletado. Homens que estão me acompanhando, o que vocês fariam se descobrissem que precisam escolher entre família e justiça, entre amor e dever? Compartilhem suas opiniões, porque essa foi a decisão mais difícil da minha vida. Terça-feira, 25 de abril. Comecei a implementar a primeira fase do plano. Em casa, comentei casualmente com Cláudia sobre uma mega operação que aconteceria no sábado. Vai ser a maior operação do ano, disse durante o jantar. Vamos cercar 3 favelas ao mesmo tempo. Informações indicam que vários traficantes se reunirão para fazer acerto de contas. Vi os olhos dela brilharem. Era exatamente o tipo de informação que ela adorava repassar para Marcão. Que perigoso, amor. Você vai participar? Vou liderar uma das equipes. Operação conjunta com Polícia Civil, Força Tática, até helicóptero vamos usar. Estava plantando informações falsas que fariam Marcão reunir todos seus comparsas em local que eu escolheria. Informações que resultariam na prisão de todos eles. Quarta-feira, 26 de abril. Cláudia fez exatamente o que eu esperava. Saiu de casa às 21 horas alegando consulta médica de emergência e foi direto para o apartamento do traficante. Usando equipamento de escuta autorizado pelo delegado, gravamos toda a conversa. Amor, tem informação quente, dizia Cláudia para Marcão. Sábado vai ter operação gigante. Vão cercar 3 favelas. Que favelas? Morro da Esperança, Vila do Sol e Conjunto das Flores. Que horário? Madrugada, umas 3 horas. Marcão caiu completamente na armadilha. Vou avisar todo mundo. Ninguém pode estar nesses locais no sábado. E tem mais, continuou Cláudia. Vai ter helicóptero, força tática, a operação toda. Sua informação sempre salva nossa vida, gostosa. Quando isso acabar, vamos sumir juntos para bem longe. Juntos para bem longe. Eles planejavam fugir após mais alguns golpes. Planeavam abandonar meus filhos e destruir completamente nossa família. Quinta-feira, 27 de abril. Martinez organizou a verdadeira operação. Utilizaríamos as informações que Cláudia havia repassado para atrair Marcão e todo o seu bando para uma emboscada perfeita. Local escolhido: galpão abandonado na zona industrial, onde eles costumavam se reunir quando precisavam sair das favelas. Roberto, você tem certeza que quer participar da prisão da sua própria esposa? Perguntou Martinez. Delegado, ela deixou de ser minha esposa no momento que escolheu o crime. Agora é apenas mais uma criminosa que precisa ser presa. Sexta-feira, 28 de abril. Último dia antes da operação. Cláudia estava estranha em casa, mais carinhosa que o normal. Fez minha comida favorita. Perguntou sobre trabalho, até se ofereceu para fazer massagem nas minhas costas. Você está bem, amor? Parece preocupado, disse ela fingindo preocupação. Operação amanhã. Sempre fico tenso antes das grandes operações. Vai dar tudo certo. Você é um policial experiente. A mulher que estava sabotando meu trabalho há 2 anos fingia se preocupar com minha segurança. O cinismo era impressionante. Naquela noite, deitado ao lado de Cláudia, pensei nos 15 anos de casamento que estavam chegando ao fim. Pensei nos meus filhos, que ficariam sem mãe por causa das escolhas criminosas que ela fez. Pensei na carreira que construí combatendo exatamente o tipo de crime que minha própria esposa estava cometendo. Às 5 da manhã de sábado, me levantei para a operação que mudaria minha vida para sempre. Beijei meus filhos que ainda dormiam. Olhei pela última vez para Cláudia como marido, porque quando voltasse para casa, ela estaria presa, e eu estaria livre da maior traição que um homem pode enfrentar.
Descobrir que a pessoa que mais confiava estava trabalhando para seus inimigos. Sábado, 29 de abril de 2023, 5h30 da manhã. O dia da operação que definiria minha vida e encerraria 2 anos de humilhação. Cheguei no batalhão com a sensação de que era meu último dia como marido traído e meu primeiro como homem que fez justiça. Martinez me recebeu com toda a equipe já reunida. 12 policiais experientes, 4 viaturas, 2 caminhonetes da Força Tática e um helicóptero de apoio. A maior operação do ano estava sendo montada para prender minha própria esposa. Roberto, última chance de desistir, disse Martinez discretamente. Depois que começar, não tem volta. Delegado, ela fez sua escolha há 2 anos. Hoje ela paga por essa escolha. Às 6h, iniciamos o deslocamento. Primeira etapa: cercar o galpão abandonado onde Marcão costumava reunir o bando quando precisava sair das favelas. Segundo nossas informações interceptadas, ele convocou reunião de emergência para reorganizar o tráfico depois da operação policial que não aconteceria. Durante o trajeto, pensei nos meus filhos dormindo em casa. Daniel e Gustavo acordariam sem a mãe pela primeira vez na vida. Acordariam filhos de criminosa presa em flagrante, mas pelo menos acordariam livres da influência do tráfico de drogas. 7h15. Chegamos na posição. O galpão ficava numa área industrial abandonada, perfeito para a emboscada. Distribui as equipes em pontos estratégicos, cercando todas as saídas possíveis. Desta vez, nenhum traficante escaparia. 7h45. Primeiro carro chegou. Reconheci imediatamente. Corsa prata, placa que eu pagava prestação todo mês. Cláudia dirigindo, Marcão no banco do passageiro. Minha esposa chegando pontualmente para a reunião criminosa como se fosse compromisso de trabalho. Vocês conseguem imaginar a sensação de ver a mãe dos seus filhos chegando numa operação policial como criminosa procurada? O coração acelera, as mãos tremem, mas a determinação fica mais forte. Nos próximos 20 minutos, chegaram mais 6 veículos. 17 traficantes no total, incluindo Marcão e sua secretária financeira, Cláudia. A maior reunião do crime organizado da região estava acontecendo exatamente onde eu planejei. 8h20. Martinez deu o sinal pelo rádio. Operação Justiça. Todos os pontos inicia a aproximação. Foi o momento mais tenso da minha carreira. 15 anos de experiência policial, mas nunca havia participado de operação sabendo que prenderia a própria esposa. A adrenalina era diferente, mais intensa, quase sufocante. 8h25. Polícia. Todo mundo no chão, mãos na cabeça. O grito ecoou simultaneamente de 6 pontos diferentes. Os traficantes tentaram correr, mas todas as saídas estavam bloqueadas. Em menos de 2 minutos, 17 criminosos estavam algemados no chão do galpão. Cláudia me viu e seu rosto ficou branco como papel. Naquele momento, ela entendeu que havia sido traída pelo próprio marido da mesma forma que me traiu durante 2 anos. Roberto, você sabia, murmurou ela tentando processar o que estava acontecendo. Sabia de tudo, Cláudia. Cada mentira, cada informação vazada, cada encontro com seu namorado traficante. Mas como? Sou policial há 15 anos. Você realmente achou que conseguiria me enganar para sempre? Marcão, algemado ao lado dela, me olhava com ódio puro. Você usou sua própria mulher para nos prender. Eu usei as informações que ela forneceu voluntariamente. A diferença é que minhas informações eram falsas. A ironia era perfeita. Durante 2 anos, Cláudia vazou informações verdadeiras para ajudar criminosos. Na operação final, ela vazou informações falsas que resultaram na prisão de todos eles. Homens que estão me ouvindo, se vocês aprovam essa vingança, deixem um like. Porque o que veio depois foi ainda mais satisfatório. 8h40. Enquanto Martinez comandava as prisões, eu me aproximei de Cláudia. Era a primeira vez em 2 anos que conversávamos com completa honestidade entre nós. Cláudia, você entende que acabou? Tráfico de drogas, associação criminosa, sabotagem de operações policiais. Você vai ficar presa por muito tempo. E os meninos? Quem vai cuidar dos meninos? Eu? Como sempre fiz. A diferença é que agora eles não vão crescer numa casa onde a mãe financia criminosos. Roberto, eu posso explicar. Não precisa explicar mais nada.
2 horas de gravações documentaram todos os seus crimes. Vi o desespero tomar conta do rosto dela. Pela primeira vez em 2 anos, Cláudia estava enfrentando as consequências reais das suas escolhas. 9 horas. A operação foi um sucesso completo. 17 presos, incluindo o casal que traiu minha confiança e sabotou meu trabalho. Além das prisões, apreendemos 15 quilos de cocaína, 180 mil reais em dinheiro vivo, 6 armas de fogo e documentos que provavam lavagem de dinheiro. A maior apreensão da minha carreira e a maior vingança da minha vida. Durante o transporte para a delegacia, Cláudia tentou conversar comigo mais uma vez. Roberto, você pode fazer um acordo? Você pode me ajudar? Cláudia, eu sou policial. Não faço acordo com criminoso, nem quando o criminoso é minha ex-esposa. Ex-esposa. Foi a primeira vez que usei essa palavra. Naquele momento, 15 anos de casamento oficialmente chegaram ao fim. 10h30, Delegacia Central. Chegou o momento que eu esperava há 2 meses. Cláudia e Marcão sendo processados pelos crimes que cometeram contra minha família e contra a sociedade. O delegado Martinez assumiu pessoalmente os interrogatórios. Como testemunha principal e vítima dos crimes, fui chamado para prestar depoimento detalhado sobre tudo o que descobri durante a investigação. Sargento, o senhor confirma que sua esposa vazava informações policiais para a organização criminosa? Perguntou Martinez oficialmente. Confirmo. Tenho gravações de conversas onde ela repassa detalhes de operações sigilosas. Tenho documentos bancários provando o recebimento de dinheiro do tráfico. Tenho evidências de que ela transportava drogas usando o veículo de minha propriedade. Cláudia, sentada ao lado do advogado público, chorava sem parar. Não lágrimas de arrependimento, mas de desespero por ter sido pega. E sobre o acusado Marco Antônio, o senhor pode confirmar relacionamento íntimo com sua esposa? Posso. Tenho fotografias, gravações e testemunhas de que eles mantinham relacionamento extraconjugal há pelo menos 2 anos. Marcão me olhava com ódio, mas estava quieto. Sabia que qualquer coisa que dissesse seria usada contra ele no processo. Durante 3 horas, relatei cada descoberta que fiz sobre a traição e os crimes, cada mentira documentada, cada informação vazada, cada encontro secreto. Um dossiê completo que resultaria em décadas de prisão para ambos. O que vocês acham dessa exposição? Merecida ou exagerada? Deixem nos comentários porque ainda tinha mais revelações pela frente. 13h30. Martinez me chamou para a conversa reservada durante o intervalo do interrogatório. Roberto, a situação é mais grave do que imaginávamos. Durante a busca no apartamento que sua esposa mantinha com o traficante, encontramos coisas que vão chocar você. Que tipo de coisas? Documentos falsificados com seus dados pessoais. Ela estava usando sua identidade para abrir contas bancárias e lavar dinheiro do tráfico. Roubo de identidade. Minha esposa não estava apenas traindo e sabotando, estava usando meu nome e meu CPF para crimes financeiros. Tem mais, continuou Martinez. Encontramos um plano detalhado para te matar. O sangue gelou nas minhas veias. Como assim? Cláudia e Marcão planejavam sua morte para parecer acidente de trabalho. Queriam que você morresse em confronto com bandidos, para ela receber pensão e seguro de vida sem suspeitas. Tentativa de homicídio. Minha própria esposa estava planejando meu assassinato para ficar com meu dinheiro e viver livremente com o amante traficante. Roberto, sua esposa não era apenas informante. Era a mente criminosa por trás de toda a operação. Marcão era apenas o braço armado. Ela que planejava, organizava e financiava tudo. 14h. Voltamos para o interrogatório com as novas evidências. Confrontei Cláudia com os documentos encontrados no apartamento. Cláudia, você pode explicar este plano detalhado para me matar? Ela ficou pálida e muda. Não tinha explicação para o inexplicável. Você pode explicar por que estava usando meus documentos para lavar dinheiro? Silêncio total. A mulher que me enganou durante 2 anos finalmente ficou sem palavras para mais mentiras. Cláudia, você realmente achou que conseguiria me matar e ficar impune? Roberto, eu nunca... Isso não era... Era o quê? Coincidência?
Você planejou minha morte, documentou no papel e agora vai dizer que não era sério? Martinez interveio. Senhora Cláudia, a senhora tem direito de permanecer calada, mas tudo o que disser será usado contra a senhora no processo. Ela escolheu ficar calada. Depois de 2 anos mentindo compulsivamente, finalmente aprendeu o valor do silêncio. 15h30. Os dois foram formalmente presos. Marcão por tráfico de drogas, porte ilegal de arma, formação de quadrilha e tentativa de homicídio. Cláudia por associação criminosa, sabotagem de operações policiais, lavagem de dinheiro, roubo de identidade e tentativa de homicídio. No total, crimes que somam mais de 30 anos de prisão cada um. Quando vi Cláudia sendo levada para a cela feminina, senti uma mistura de alívio e tristeza. Alívio, porque a justiça estava sendo feita. Tristeza, porque meus filhos ficariam sem mãe por muito tempo. 16 horas. Saí da delegacia como homem livre pela primeira vez em 2 anos. Livre da traição, livre das mentiras, livre do medo de ter a vida sabotada por quem deveria me proteger. Durante o caminho para casa, como explicaria tudo para Daniel e Gustavo? Como contaria que a mãe deles escolheu o crime em vez da família? Como protegeria eles das consequências das escolhas criminosas que ela fez? Mas uma coisa era certa. Meus filhos cresceriam numa casa honesta, com valores corretos, longe da influência do tráfico de drogas. Se vocês aprovam que criminosos paguem por seus crimes, mesmo quando são família, compartilhem essa história. Porque a justiça não pode ter exceções. 2 semanas após as prisões, minha vida havia mudado completamente. Pela primeira vez em 2 anos, dormia tranquilo sabendo que não havia criminosos usando minha família como fachada. Pela primeira vez em muito tempo, me sentia respeitado como policial e como homem. Daniel e Gustavo estavam se adaptando bem à nova realidade. Conversei honestamente com eles sobre os crimes que a mãe cometeu, de forma adequada para a idade. Expliquei que às vezes pessoas que amamos fazem escolhas erradas e precisam pagar as consequências. Pai, a mamãe vai voltar? Perguntou Gustavo numa manhã de domingo. Não sei, filho. Ela vai ficar presa por muito tempo, mas vocês sempre terão um pai que os protege e os educa com valores corretos. E o tio Marcos era mesmo um bandido? Era sim, e por isso está preso também. Daniel, mais maduro, fez a pergunta que eu esperava. Pai, você se arrepende de ter prendido a mamã? Não me arrependo, Daniel. Um policial não pode fazer exceção para criminoso mesmo quando é família. Vocês vão crescer sabendo que o pai de vocês sempre escolheu fazer o que é certo. No batalhão, me tornei uma lenda. A história do sargento que usou inteligência policial para prender a própria esposa traidora virou exemplo para toda a corporação. Colegas que antes me viam como policial azarado, agora me respeitavam pela coragem de fazer justiça. O delegado Martinez me chamou para uma conversa oficial na segunda-feira, 15 de maio. Roberto, quero te parabenizar oficialmente. A operação que você planejou resultou na maior apreensão de traficantes do ano. 17 presos, incluindo o cabeça da organização. Obrigado, delegado. Mas quero conversar sobre outro assunto. Como você está lidando com a situação pessoal? Era uma pergunta justa. Como um homem lida com a prisão da própria esposa? Como se sente sabendo que fez justiça contra quem amou? Delegado, sinto orgulho de ter descoberto a verdade, orgulho de ter protegido meus filhos, orgulho de ter cumprido meu dever como policial. E não sente tristeza? Sinto tristeza pelos 15 anos que desperdicei, confiando numa mentira. Mas não sinto tristeza por ter acabado com essa mentira. Homens que estão me acompanhando, deixem nos comentários. Vocês escolheriam a justiça ou a família se tivessem que decidir entre as duas? 16 de maio. Recebi a ligação que estava esperando. O julgamento seria em 3 meses. Cláudia e Marcão responderiam por todos os crimes documentados durante minha investigação. As evidências eram tão sólidas que não havia possibilidade de absolvição. Naquela tarde, meu advogado me informou sobre outro processo. A ação de divórcio havia sido aceita. Em 90 dias, eu seria oficialmente solteiro e teria guarda total dos meus filhos. Roberto, sua ex-esposa tentou contestar a guarda das crianças, informou o advogado. Com base em quê?
Alegou que você está sendo muito rigoroso com as crianças por causa dos crimes dela. Rigoroso. A criminosa achava que eu estava sendo rigoroso por ensinar valores corretos aos meus filhos. Qual foi a decisão do juiz? Indeferiu o pedido dela imediatamente. Mulher presa por tráfico de drogas não tem condição de questionar a educação dos filhos. 25 de maio. Exatamente um mês após a operação, Daniel chegou da escola com uma pergunta que me emocionou. Pai, os meninos da escola estão falando que você é herói, é verdade? Por que eles acham isso? Porque você prendeu bandidos perigosos. Porque você protegeu nossa família dos criminosos. Herói. Meu próprio filho me via como herói, por ter feito justiça contra a mãe dele. Era um reconhecimento que valia mais que qualquer medalha da corporação. Daniel, não sou herói. Sou apenas um homem que escolheu fazer o que é certo, mesmo quando era difícil. Eu quero ser policial como você quando crescer. Por quê? Para proteger as famílias dos bandidos, como você protegeu a nossa. Naquele momento, entendi que minha vingança havia sido perfeita não apenas pela justiça feita, mas pelo exemplo que deixei para meus filhos. Eles cresceriam sabendo que o pai escolheu honra em vez de conveniência, verdade em vez de mentira, justiça em vez de omissão. 2 de junho. 3 meses após descobrir a traição, recebi a notícia final. Cláudia havia aceitado acordo com o Ministério Público. Confessou todos os crimes em troca de redução de pena. Mesmo assim, pegou 12 anos de prisão. Marcão, orgulhoso demais para confessar, foi julgado e condenado a 18 anos de reclusão. A justiça havia sido feita completamente. Pessoal que me acompanhou até aqui, quero deixar uma reflexão final sobre tudo o que vivi. Durante 2 anos, fui humilhado, traído e sabotado pela pessoa em quem mais confiava. Durante 2 anos, minha própria casa foi usada como base de operações criminosas. Durante 2 anos, meu trabalho como policial foi prejudicado por informações vazadas pela minha própria esposa. Mas quando descobri a verdade, não me desesperei. Não agi por impulso. Usei minha experiência profissional e minha inteligência para planejar uma vingança que resultou em justiça real. Homens que estão me ouvindo, se vocês estão passando por traição, por humilhação, por qualquer situação que os faz questionar sua dignidade, deixem uma palavra nos comentários sobre como estão lidando com isso. Vocês não estão sozinhos nessa luta. A lição que aprendi é simples. Não importa quem seja a pessoa que nos trai. Não importa há quanto tempo conhecemos essa pessoa. Quando alguém escolhe o crime, quando alguém escolhe nos humilhar, quando alguém escolhe destruir nossa família, nossa única opção é fazer justiça. Se essa história tocou vocês, se conhecem alguém que precisa aprender sobre dignidade masculina e coragem para fazer o que é certo, compartilhem esse vídeo. Marquem aquele amigo que está sofrendo, que está sendo traído, que precisa ver que existe força para recomeçar. Escrevam nos comentários qual parte da história mais os impactou. Foi a descoberta da traição? A investigação policial? A operação final? Quero saber o que mexeu com o coração de vocês. E lembrem-se, ser homem não é sobre nunca ser traído. É sobre como reagimos quando somos traídos. Não é sobre nunca ser humilhado. É sobre como restauramos nossa dignidade depois da humilhação. Não é sobre nunca chorar. É sobre transformar a dor em força para fazer justiça. Para todos os homens que já foram desrespeitados por quem confiavam, vocês são mais fortes que qualquer traição. Vocês são maiores que qualquer humilhação. E vocês merecem viver com dignidade, respeito e verdade. Hoje, 3 anos depois, sou um homem realizado. Meus filhos são meu orgulho. Minha carreira policial é respeitada e durmo todas as noites com a consciência tranquila de quem fez o que era certo. Cláudia continua presa. Marcão também. A justiça foi feita e minha honra foi restaurada. Se inscreva no canal se essa história te ensinou alguma coisa sobre coragem e dignidade masculina. Deixa o like se você acredita que criminosos devem pagar por seus crimes, mesmo quando são família. E compartilha se conhece alguém que precisa ouvir que é possível recomeçar depois de qualquer traição. Nos vemos na próxima semana, com mais uma história real de superação masculina. Porque todo homem tem o direito de viver com dignidade, e toda traição pode ser transformada em recomeço. Fiquem na paz, guerreiros, e lembrem-se,
A verdadeira vingança não é destruir quem nos machuca, é reconstruir nossa vida de forma que nunca mais possamos ser machucados da mesma forma. A justiça venceu, a honra foi restaurada e a vida continua, mais forte que antes.